Olá mais uma vez, pessoal. Meu nome é Douglas, você já me conhece, meu nome é Douglas Lima. Eu sou Relações Públicas, trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará e lá estou como coordenador de jornalismo e imprensa. Como vocês já conhecem, já sabem nesse nosso projeto aí, mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e também pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa nessa área e em outras áreas no país. Nessa ocasião, contamos com a participação especial do professor doutor Haroldo Reis Alves de Macedo. O professor é doutor em Ciência e Engenharia de Materiais e atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí, tendo exercido o cargo de diretor-geral no IFP Campus Picos. O professor Haroldo é licenciado em Física pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí, mestre e doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência aí na área de engenharia de materiais e metalúrgica, com ênfase em biomateriais, atuando principalmente nos seguintes temas: produção de biomateriais à base de quitosana, titânio e modificações superficiais por nitratação por plasma. Atua também na área de ensino de física, através do uso de práticas experimentais com experimentos de fácil acesso, o uso de NTICs e da realidade virtual. Professor Haroldo, é um grande prazer conversar com você, seja muito bem-vindo. Olá, é uma satisfação poder participar do evento, né? Pela primeira vez aí colaborando com o pessoal do IFCE. Então, muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Vizinho estado do Piauí, Picos, terra boa, conheço demais, tenho muito tempo de Piauí, conheço bastante a região de Picos, terra de gente muito boa, tenho muitos amigos aí, professor. Pois é, cheguei aqui e não quis mais sair. E a galera é tão boa que eu cheguei 10 anos já. Eu conheço essa energia diferente de Picos, do Piauí como um todo e do Nordeste como um todo. O Nordeste como um todo é acolhedor, é assim com o Piauí, é assim com o Ceará, é assim com o Rio Grande do Norte. Todos os estados da nossa região são conhecidos por esse calor humano. Professor, para a gente começar, do começo mesmo, como a gente fala, eu queria que você falasse para a gente da sua caminhada, da sua trajetória acadêmica, desde a graduação, passando pela pós-graduação, até as etapas posteriores, mestrado, doutorado. Fale para a gente como foi essa caminhada. Muito bem, então coincidiu, né, que ontem eu estava fazendo ontem fiz uma homenagem ao Dia da Educação e hoje eu postei no TBT essa história minha, desde a graduação, desde o ensino médio, na realidade, até o doutorado. Né? Uma coincidência muito grande ter a entrevista hoje, que eu não estava nem lembrando, né, que eu teria que falar sobre isso. Então, é o seguinte, eu sou egresso do IFP, né? Na época ainda Cefet, eu fiz o ensino médio lá no IFP, e na sequência eu fiz eletrotécnica. E por essa afinidade com os números, eu acabei assim, desejando fazer engenharia, e não tinha engenharia no Piauí. Não tinha engenharia no Piauí de jeito nenhum. Estou falando de 18 anos atrás, mais ou menos, não tinha. Só tinha engenharia agronômica e engenharia civil, e eu não queria, eu queria mecânica ou engenharia elétrica, né? E aí, então, eu optei por física. Eu digo, se é para... Vamos lá, o que eu quero está mais próximo de física, eu vou para fazer física. Quando eu ingressei na física, eu me apaixonei pelo curso, e diferentemente, assim, do que muitas pessoas acham, que a gente, vou fazer física, de cara, vou encontrar só dificuldade, ou então vou ter um laboratório, vou fazer uma coisa. O curso era basicamente teórico, era sala de aula, o professor lá no quadro, enchendo o quadro de conta, e a gente tendo que se debruçar nos livros. E na primeira oportunidade, quando surgiu essa questão de monitorias, de auxílio aos outros alunos, então eu me candidatei e passei a ser monitor do laboratório de física, que até então era um laboratório que vivia fechado, ele existia, mas não era utilizado. E a partir daí, com essa monitoria, eu comecei a trabalhar com os alunos, né, do ensino médio, os experimentos de física, e fui me apaixonando cada vez mais por essa área de experimentos, tanto é
que, como você falou aí na apresentação, é uma das áreas que eu trabalho hoje. Sou professor também das disciplinas de física. Então, por essa interação de estar envolto no laboratório, eu acabei por também me apaixonar pelo laboratório de pesquisa, pela área de pesquisa. Então, no final, quando eu estava lá no 7º período da graduação, o IFP fez um mestrado, um convênio de mestrado e doutorado com a FRN, e eu me candidatei como aluno especial, né? E aí eu pude fazer algumas disciplinas como aluno especial, e logo na sequência, né, eu concluí o curso, e foi também no mesmo mês que teve a seleção e eu fui aprovado como aluno regular no programa de engenharia de materiais. E aí eu quis trabalhar dentro da área de metrologia, né, algumas coisas com a parte de metrologia, né, visando um concurso com o Inmetro, mas, na realidade, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele laboratório de plasma, aquele monte de coisa legal que a gente pode fazer com plasma, eu digo, nada, eu vou para o plasma. Né? E aí eu fiz o mestrado com plasma, trabalhando com titânio, né? Iniciei com arcabouços, estruturas tridimensionais, depois trabalhei do final do mestrado e o doutorado inteiro com superfícies mais planas, né? Discos de titânio, né? Onde eu modifiquei por plasma e por tratamento térmico para crescimento de células, né? De estruturas biológicas, voltado para a aplicação como um biomaterial, né? O titânio em si já é aplicado como um biomaterial. Então, o que eu queria era apenas melhorar essa estrutura através de uma técnica, né, já consolidada. E aí foi o tempo em que a gente se apaixonou por essa técnica e acabou que, quando eu passei no concurso, vim para o Piauí, nós só tínhamos essa técnica em Teresina. Então, tirando lá em Natal, tinha técnica aqui em Teresina, né, que era um colega nosso que também tinha feito doutorado lá. Mas eu estou trabalhando em Picos, então não tinha isso. Não tinha como modificar. O titânio é caro, a estrutura nós não tínhamos. E aí acabei por mudar, passei um pouco tempo de gestão, né, passei uns 5 anos, mais ou menos, entre coordenação e direção de campus. E aí foi um tempo em que eu não tive tão envolto na pesquisa, tão dentro da pesquisa como eu desejava. A gestão, assim, ela atrapalha um pouco nesse sentido. Mas eu nunca parei, eu sempre continuei com 1 ou com 2 alunos, sempre estava ali fazendo alguma coisa dentro da área de materiais. E quando eu saí da gestão, então eu entrei de cabeça, mudando um pouco de área, que era uma área que a minha esposa trabalha, que é com polímeros, né, a partir da quitosana. E eu fiz, então, novos projetos, né, e estamos trabalhando até hoje com isso, né, com a quitosana, e agora, mais recentemente, agora durante a pandemia, eu consegui trazer para a Pix o equipamento de nitratação por plasma, onde tão logo permita o acesso aos laboratórios, nós vamos estar montando e estruturando essa nova linha aqui em Pix. Então, mais ou menos isso, a minha história até o doutorado, né? Terminado o doutorado, né? Eu já estava em Pix, eu vim para Pix 6 meses antes de terminar o doutorado. Então, e aí eu fiquei aqui e estou até hoje, né? Entre cargos de gestão, coordenação de projetos. São quase 10 anos, né? Entre um projeto ou outro na área de materiais. E mais recentemente, em 2018, eu comecei com a área de ensino de física. Embora eu tenha feito mestrado e doutorado em engenharia de materiais, a realidade de Picos necessitava e necessita ainda de ensino, na área do ensino, um curso de licenciatura. Então eu passei a estudar e a iniciar um projeto de ensino de física, e nós temos aqui um laboratório onde produzimos aplicativos de realidade virtual voltada para o ensino de física. Então, atualmente, eu coordeno 2 laboratórios, né? O laboratório de realidade virtual, de ensino de física, e o laboratório de pesquisa em biomateriais, né? Com a área de engenharia de materiais. Então, é mais ou menos essa daí a minha trajetória.
Trajetória muito legal, hein, professor? Muito Ah, inspiradora, muito interessante, principalmente para quem está começando, quem está assistindo a gente, ainda tentando se encontrar nessa vastidão tem que, algumas coisas que é que a eu contei física. no Instagram hoje que eu não contei aqui para não ficar muito longo, a parte do ensino médio. Algumas coisas eu contei lá no Instagram hoje. Muito bem, então o pessoal aí já vai dar uma olhada no Instagram do professor, procurar a publicação para justamente extrair um pouco dessas experiências dele, desses caminhos que ele adotou para a caminhada acadêmica dele, que é sem dúvida nenhuma muito bonita. Professor, nos fale um pouco da sua linha de pesquisa, em que é que ela consiste, quais são os principais desafios, o que é que vocês estão buscando, quais são as discussões que estão mais atuais nesse momento, na parte que você se detém, no recorte de pesquisa que você se dedica. Muito bem. Então, vou dividir em duas etapas: a parte de engenharia e depois a parte do ensino. Dentro da engenharia de materiais, hoje, como eu vinha falando, já pesquisamos em biomateriais, a partir de polímeros, polissacarídeos, digamos assim, são a partir de polissacarídeos à base de quitosano, onde misturamos, né, com extratos de plantas medicinais, né, com o intuito de produzir um novo biomaterial, um biomaterial melhorado, né, digamos assim. Então, tanto a quitosana, sendo ela é biocompatível, quanto o extrato das plantas que nós utilizamos também biocompatíveis, né? Mais recentemente, nós tivemos trabalhos publicados o ano passado, que foi desenvolvido um pouco antes, mas só saiu a publicação ano passado, envolvendo a própolis. Né? A própolis também misturada com a quitosana. Então, nós temos dentro dessa vertente do caju, né, o extrato do caju, ou o chá do caju. Não sei se vocês sabem, né, mas no interior, né, as pessoas mais antigas, nossos avós, quando é uma ferida, aí pega aquela águazinha, faz um chazinho da água do caju, uma banha, e faz uma lavagem da ferida para cicatrizar, porque o caju ele é cicatrizante. Aí me disseram uma vez, você está fazendo uma coisa que todo mundo já sabe. Beleza, é uma coisa que todo mundo já sabe, mas até quanto que ele é, né, posso utilizar esse meu extrato do caju, em qual concentração? Então, esses estudos de concentração e de mistura dele com outro material, a fim de produzir um possível curativo, que é o nosso foco de pesquisa. Então, nós trabalhamos, né, eu dei o exemplo do caju, mas com várias outras plantas também com esse poder cicatrizante, né, com o foco para aplicação como um curativo, né? Como eu falei, também temos a aplicação por plasma. Essa aplicação por plasma, ela pode ser para modificar um biomaterial, que é o nosso caso, nós modificamos biomateriais, por exemplo, tem um titânio, ou tenho essa mesma membrana, essa mesma películazinha que eu tenho lá, a membrana, um filme, né, mais conhecida como filme. Então eu tenho esse filme de quitosana com esse extrato, e eu posso modificar as propriedades desse filme através de um tratamento por plasma. Então, eu tenho diferentes gases, vão me gerar diferentes resultados, né, diferentes atuações desse filme. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Quanto ao ensino, o que é que acontece? Maior parte das escolas nossas do país não tem laboratório. Não tem laboratório, ou tem laboratório e não tem como usar, ou está defasado, está quebrado, ou o professor não usa porque ele tem que dar aula em diversas escolas, entre outras coisas. Mas, por outro lado, quase todos os alunos, 90 e pouco por cento, 97% mais ou menos, dos estudantes do ensino médio dispõem disso aqui, ó, um aparelho celular. Então, ele tem esse aparelho celular, ele tem a internet, na maioria dos casos, né? Que agora ampliou esse acesso à internet, agora na pandemia, ampliou isso. E então, nós pensamos em entregar a esse aluno um laboratório que ele possa utilizar em qualquer momento e em qualquer local. Nós desenvolvemos, então, aplicativos, né, voltados
com o uso de realidade virtual, que é aquele óculos, né? Que o óculos em que nós colocamos o celular e o aluno vai estar imerso no ambiente e como se ele estivesse dentro do laboratório ou dentro de um carro, por exemplo, para executar o experimento. Então, já fizemos por exemplo, quando o professor está trabalhando referencial, né? Aí trabalha lá e diz, imagine que você, para tomar o referencial, você tem que tomar um referencial para saber se está em movimento ou se está parado, né? Então, o conceito de movimento ou parado depende de um referencial. Só que você muda os referenciais e, às vezes, o aluno confunde isso. Então, nós temos um aplicativo em que você coloca lá e você tira o seu referencial e pergunta para ele, e aí, está em movimento ou está parado? E ele tem que responder, né? Ele não consegue responder, porque ele não tem, sem referencial, você não tem condições de dizer se está em movimento ou se está parado, né? Temos outro aplicativo voltado para o estudo da cinemática, para o estudo da dinâmica, né? Finalizando um de termodinâmica, né? E estamos iniciando na parte de fluidos, né? Estamos iniciando termodinâmica e estamos encerrando fluidos, para poder fornecer esses laboratórios. Quando você pesquisa no Play Store, você encontra alguns laboratórios de física, mas pouquíssimos em realidade virtual. Utilizando a realidade virtual, tem basicamente astronomia, como você vê os planetas. Isso é encantador, isso é muito bonito, mas é um conteúdo muito limitado. Então, a proposta nossa do laboratório é ampliar isso para todos os conteúdos do ensino médio, né? Então, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui, em termos de ensino de física. Por enquanto, temos esses aplicativos, mas falta disponibilizar no Play Store. Então, estamos ainda na parte de registro de software para poder fazer a disponibilização no Play Store para toda a comunidade. Muito bem, ideias que muitas vezes nascem de coisas simples do dia a dia, né, mas que acabam ganhando uma dimensão muito interessante para que os alunos possam entender esses conceitos elementares, que vão servir de base para que eles possam deslanchar nas trajetórias acadêmicas deles. Parabéns pelo trabalho, professor, muito interessante. Obrigado. Às vezes é uma coisinha, um detalhe que ele não consegue imaginar. Quando você coloca ele imerso naquele ambiente, aí ele visualiza. E eu tenho certeza que fica na cabeça dele o dia que ele viu aquilo. Quando ele tem aquele estado, ele vai lembrar para sempre do dia que ele viu aquilo, porque isso é como chamam na internet, é um game changer, né? O cara muda de direção através de um estalo desse aí, professor. E acaba sendo um atrativo, um diferencial, né? Sim, com certeza. O professor diferenciar a aula, né? Tem um óculos. O pulo do gato tá aí, como o pessoal fala. Professor, por falar em professor, né? Quando a gente fala nesse termo professor, docente, seja numa instituição como um Instituto Federal, ou numa universidade, ou numa escola dos diferentes níveis, o que é que vem na cabeça induzido pelo senso comum? É o cara ali na frente, os alunos sentados ali, acompanhando em ambiente de sala de aula. Mas você, como a gente estava conversando agora há pouco, e seu depoimento é uma prova disso, a gente sabe que a profissão do docente, na sua acepção moderna, ela é muito mais do que isso, né? Você já até falou que comanda alguns laboratórios aí no âmbito do Instituto Federal do Piauí. Eu queria que você falasse para a gente mais um pouco sobre essa sua rotina de professor de um Instituto Federal, de um órgão da nossa rede federal que transcende essa parte da sala de aula. Exatamente. Muitas pessoas pensam, professor, tem inclusive muitas críticas agora, durante esse período de pandemia, dizendo que os professores estão parados, porque a maioria imagina o professor na sala de aula, o professor de física, então, na sala de aula, enchendo quadro de contas, né? Enchendo quadro de contas. E a docência, em si, ela não é somente isso. A docência, ela passa por muitas etapas, por muitos ambientes diferentes, e entre eles, no meu caso em específico, eu sou no Instituto Federal, né, tanto do IFCE quanto no IFPI, qualquer outro instituto,
Os professores, eles estão habilitados para dar aula tanto no ensino médio, eles são concursados para dar aula no ensino médio, na graduação ou na pós-graduação, se tiver também, dependendo do campus. É o meu caso. Eu acabo tendo que me dividir nesses diversos níveis, né? Eu dou aula desde o ensino médio, né? Do ensino médio, na graduação, né? Na licenciatura em física, na licenciatura em química, tem uma disciplina de física lá. Dou aula na especialização de ensino de física, de docência, de ciências, e dou aula no mestrado em engenharia. Então, você percebe, o público é diferente, você tem que ter um manejo nesse linguajar diferenciado, você tem que ter uma didática diferenciada para cada um desses públicos, e é difícil você conseguir fazer isso, né? Ter esse manejo. Às vezes os meninos do ensino médio não conseguem acompanhar, porque o conteúdo, o estilo que eu trabalho na graduação, muitos conteúdos, a carga horária é limitada, então a gente passa muito conteúdo e trabalha muito a atividade, né? Acaba sendo uma coisa, uma rotina, um estilo diferente do ensino médio. Então, eu particularmente, eu tenho essa dificuldade, né? Mas enquanto professor, pesquisador, que eu sou também, o docente dentro dos institutos, dentro das universidades, ele não é só docente, como é numa escola privada, né, principalmente, né, ou às vezes em algumas públicas no ensino médio, no ensino fundamental. O professor, ele é o professor que ele vai ensinar aquele conteúdo e não vai fazer mais nada além de ensinar e corrigir trabalho, interagir com os alunos. Executa um projeto, né? Dentro do instituto, dentro da universidade, o professor, ele tem por obrigação, dentro das suas atribuições, fazer ensino, que é o da aula, pesquisa, que é isso que nós estávamos comentando, e extensão, que é poder fazer projetos que envolvam toda a comunidade. Então, nós temos que fazer tudo isso, né? Ensino, pesquisa e extensão, além dessas atividades que as pessoas conhecem só de estar na sala de aula. Então, nossa carga horária, ela é bem preenchida no tempo que nós não estamos na sala de aula. Talvez o fora da sala de aula seja muito mais trabalhoso, requeira muito mais dedicação do que o tempo que estamos na sala de aula, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Eu gosto bastante. Minhas disciplinas em específico são disciplinas práticas, né? Disciplinas de laboratório. Então, no geral, eu estou com 4 disciplinas por semestre, 2 delas são práticas, são disciplinas de laboratório, e as outras 2 disciplinas teóricas, né? Então, dá para dividir bem, são públicos totalmente diferentes e é bem legal. Com certeza, professor, com certeza. O fazer, o trabalho do docente hoje transcende aquela imagem que já está ultrapassada há muito tempo, que muita gente imagina só da sala de aula. É uma experiência multifacetada e acaba sendo interdisciplinar, multiprofissional também, porque ninguém é uma ilha, né? Todo mundo agora com a BNCC, então, é que esse negócio ficou bem mais intensificado. Então, essa questão da interdisciplinaridade, a conexão entre as disciplinas, entre os conhecimentos, está bem ampliado, né? Exatamente. E é uma das vantagens da minha área de engenharia de materiais, né? Eu trabalho com a mistura um pouco de física, engenharia, química, medicina, biologia. Então, você mistura um pouquinho de cada coisa ali para poder fazer um produto. Sem dúvida, sem dúvida. É o que um mundo globalizado pede, né? Um profissional multifacetado, interdisciplinar e que tenha facilidade de transitar entre diversas áreas do conhecimento, como é o caso aí da sua atuação. Professor, estamos chegando então ao final do nosso bate-bola rápido, do nosso bate-papo. Seria bom continuar por mais tempo, mas para a gente... Passa rápido. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando uma caminhada nessa área da física, né, na ciência como um todo, que a gente está falando para pessoas que têm múltiplas inclinações pessoais, né, para pesquisa. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando, ingressando agora nessa área da física, da pesquisa, da inovação no geral, e que vão enfrentar dificuldades, se não as mesmas, parecidas com as que você enfrentou nessa sua longa trajetória e muito vitoriosa aí. Deixa a sua mensagem para quem está começando agora. Muito bem.
muitos alunos, né, eu percebo, já vou fazer 10 anos de docência na licenciatura, e a maioria dos alunos acabam por desanimar no primeiro e no segundo semestre, né? O curso começa com 40 alunos, quando termina o segundo semestre estamos com 20, né? Na minha época, eu concluí sozinho. Terminei, no tempo regular, eu fui o único que terminou o curso. Mas durante esse curso, eu tive muitas dificuldades, principalmente quanto à questão, à base matemática e o excesso de leitura das disciplinas pedagógicas. Então, são dois extremos em quem faz licenciatura, né? Independente da física, química, tem esses dois extremos. Então, alguns gostam dos números e têm raiva das pedagógicas, outros gostam das pedagógicas e têm raiva dos números, e aí acaba tendo esse conflito. Então, o que nós temos que ter é um meio termo, né? Conseguir levar o curso, né, trabalhando de forma conjunta essas duas coisas. Então, em alguns cursos, eles iniciam com as disciplinas de cálculo, e o aluno, geralmente, que faz uma licenciatura, é um aluno da escola pública, que nem eu, veio lá da escola pública com dificuldades, né, em matemática, com dificuldades em física, mas apaixonado pelos conceitos que ele viu na física ali durante o ensino médio. Então, ele é apaixonado por aquilo ali, ele quer descobrir aquilo, mas ele esbarra na dificuldade matemática. E eu digo para vocês, comecem, andem degrau a degrau. Alguns professores, né, eu já vi alguns professores, começam com um livro top lá do bacharelado, mas o aluno, ele não sabe o do ensino médio, porque ele teve dificuldade durante o ensino médio, ou ele não teve as disciplinas de física. Muitos alunos nossos aqui chegam sem ter visto uma vez a disciplina de física, ou visto por um professor de física que não é formado em física. Então, eu digo para esses alunos, comecem degrau por degrau, estudem novamente os livros do ensino médio, peguem os livros de fundamentos de física, e assim, a cada semestre, vocês vão subindo de nível. Vocês vão chegar, né, onde vocês desejarem. Eu nunca imaginei sendo lá filho de borracheiro, trabalhando na borracharia. Enquanto não estava na sala de aula, estava na borracharia trabalhando. Nunca imaginei chegar a ser doutor e, num determinado momento, diretor de um campus. Aquele mesmo que eu me formei. Então, é gratificante. Nós podemos chegar onde nós desejamos através do estudo. Agora, esse estudo tem que ser dedicado, tem que ser cuidadosamente planejado, né? Sem deixar, estou cansado, não quero mais saber disso. Não estou cansado, mas eu tenho, porque senão... Uma coisa curiosa, quando eu comecei física, eu digo, rapaz, o salário do professor é R$700. Na época, né? 20 anos atrás. R$700. O que é que eu vou fazer com R$700? Eu vou ser diretor da escola. Vou fazer gestão de pessoas. Aí comecei a fazer física e gestão de pessoas. Mas eu estava muito cansado, porque eu fazia gestão de pessoas no turno pré-matutino, um curso que ia de 5 horas da manhã até as 8 da manhã. E fazia física à noite. Terminava às 10, mas eu pegava o ônibus, só ia chegar em casa quase meia-noite. Então, para 5 horas da manhã, eu ia a pé, para estar 5 horas da manhã na universidade. Era bem puxado, eu só aguentei ali 6 meses. Comecei o segundo semestre e parei. Mas eu tinha essa mentalidade. Se o professor ganhar pouco, eu vou fazer... O que é que eu posso ganhar mais? Eu vou ser diretor. Então, eu fui para ser diretor. Aí, como eu não fiz o curso para ser a gestão de pessoas, né, eu digo, não, então eu vou fazer o seguinte. Quem é o professor que ganha mais? Professor universitário. Para ser universitário, tem que ter pós-graduação, né? Então, vamos fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação. Logo no final da graduação, para o início da pós, eu passei no concurso da SEDUC do Maranhão e não assumi, porque eu tinha optado por fazer a pós-graduação. Então, eu optei por fazer a pós-graduação, porque eu sabia que se eu passei em um, eu passo em outro depois, né? Então, a gente só continuar estudando, terminei minha pós, né? E durante a pós, quando eu concluí a parte experimental, eu sentei de novo, vamos estudar, vamos passar em outro concurso, e fiz, cara, uns 20 concursos por aí. Fiz muito concurso, né? Até o dia que deu certo. Quando deu certo, eu vim para cá,
E graças a Deus vem dando certo até então, trabalhando e com esses alunos, nossos alunos são gratificantes. Está para sair agora, acho que agora em maio, deve estar saindo um livro em que eu organizei, um livro organizado por mim, que conta a trajetória dos 10 anos do curso, os 10 primeiros anos do curso de licenciatura em Física. E tem a história dos alunos, que assim como eu, tiveram diversas dificuldades. E o intuito de eu organizar esse livro foi justamente esse, estimular o aluno que está ingressando na universidade, principalmente nos cursos de ciências, né? Que geralmente são pessoas que são oriundos da escola pública e que têm dificuldades e que acha que chega lá, encontrou uma dificuldade intransponível. E, na realidade, essas dificuldades são totalmente passíveis de serem superadas. Então, o meu intuito, a minha palavra para vocês agora é essa. Estudem, foquem, mantenham o estudo de vocês, que essas dificuldades que aparecem no curso, independente de qual seja essa dificuldade, elas são transponíveis. Vocês conseguem superar essa dificuldade, vão conseguir se formar, vão ser bons profissionais. Eu tenho fé e eu acredito nisso. Aí, mensagem valiosa de persistência, de resiliência e de que esses obstáculos são transponíveis, como o professor falou, são transitórios, são fases necessárias na caminhada acadêmica de qualquer um. É com dificuldades. Aprendizado. Exatamente, com dificuldades, com desafios que se constrói uma caminhada tão vitoriosa e tão cheia de realizações como a do professor Haroldo, lá do Instituto Federal do Piauí, em Picos. Muito bem, estamos chegando então ao final aqui da nossa conversa. Nós conversamos, repito, com o professor Dr. Haroldo Reis Alves de Macedo, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais e atualmente professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí, o querido IFPI. Grande abraço para todos do IFPI aí e também ao professor Haroldo, que gentilmente aceitou o nosso convite. Até a próxima, professor. Obrigado. Um abração, felicidade a todos.